Como já foi dito anteriormente, o Ministério Público tem um papel essencial de fiscalização das atividades da Fundação, diferentemente do que ocorre nas associações. Quero que vocês entendam então esse papel relevante que o Ministério Público ele assume com relação às fundações. E aqui, dentro do Ministério Público, ele recebe essas atribuições justamente para fazer prevalecer a vontade inaugurada pelo instituidor e há essa maior participação do Ministério Público justamente em razão do patrimônio que é afetado para a execução das atividades da Fundação. Diferente do que ocorre aí nas associações, o Ministério Público ele não participa ativamente das atividades das associações. Nas associações, quem são os responsáveis por fiscalizar o estatuto e todas as atividades que são desempenhadas dentro daquela pessoa jurídica são os próprios associados. Mas essa figura não temos dentro da fundação. Nós vamos ter dirigentes, funcionários, né, que vão regulamentar, que vão administrar a massa de patrimônio, mas podemos ter aí dirigentes dotados de má fé, dotados de malícia e que possam querer causar algum tipo de dano patrimonial à fundação. Então, por isso que é importantíssimo aqui a participação do Ministério Público em todas as etapas que envolvam aí as funções da fundação. Então, resumindo, né, eu quero que vocês entendam que toda vez que eu falo em Ministério Público, participação do Ministério Público, aprovação do Ministério Público, eu estou me referindo à fundação. Nas associações não há esse papel fiscalizador do Ministério Público. Então, quando vocês estiverem diante de uma questão de prova, surgiu a expressão Ministério Público, vocês já pensem logo em fundações, ok? Vamos fazer isso combinado? Então, vamos lá. Então, partindo dessa consideração de que o Ministério Público ele tem esse papel precípio de fiscalizar todas as atividades da fundação, eu tenho que pensar então, qual órgão ministerial dentro da estrutura que está prevista no Ministério Público é o responsável por exercer essa fiscalização. A regra geral é que a fiscalização ela ocorre pelo Ministério Público Estadual, pelo promotor de justiça, em que estiver situada a fundação. Ou seja, criou-se uma fundação em Arcos, Minas Gerais, e lá determinou-se aí várias atividades para essa fundação, para que ela atinja uma finalidade lícita e não lucrativa para o desempenho aí de atividades científicas. Essa fundação que foi instituída, ela, regra geral, vai ser fiscalizada pelo Ministério Público Estadual, localizado na comarca de Arcos. Então, o promotor de justiça de Arcos, que deverá verificar o estatuto, as alterações que porventura surjam, a atuação de seus dirigentes, a forma como será extinta, tudo isso, então, o Ministério Público da comarca de Arcos, que deverá, então, verificar a regularidade dessa fundação. Mas assim, a gente tem duas exceções a essa regra. A primeira exceção é quando essa fundação exercer suas atividades em mais de um estado. Vamos pensar aí na fundação, por exemplo, Getúlio Vargas. Dando um exemplo, a Fundação Getúlio Vargas pode desempenhar, por exemplo, suas atividades no estado de São Paulo, em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, na Bahia, enfim. Nesse caso, quem será o responsável aí dentro do Ministério Público para verificar a regularidade e a legalidade das ações que são promovidas pelas fundações? Toda vez, então, que houver mais de um estado, as atividades relativas a cada um desses estados poderá ser fiscalizada pelo Ministério Público respectivo. Ou seja, as atividades que estão sendo executadas em São Paulo, o Ministério Público de São Paulo que irá verificar se está certo, se está regular, se está legal. Entenderam?
Da mesma forma, as atividades exercidas no Estado de Minas Gerais, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, que irá verificar a correção e todas as questões envolvendo as atividades daquela fundação. Tranquilos? Outra exceção diz respeito ao Distrito Federal e Territórios. Aqui houve também uma alteração do legislador em 2015. Anteriormente previa-se aqui o Ministério Público Federal como fiscalizador, mas agora quem é responsável pelas fundações que foram instituídas e que desempenham atividades no Distrito Federal será de responsabilidade do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. O último ponto relativo ao estudo das fundações diz respeito à forma de sua extinção. Essa questão ela está regulamentada no artigo 69 do Código Civil e lá estabelece a possibilidade de ser extinta a fundação toda vez que a sua finalidade ela se torne ilícita, impossível ou inútil. Porventura, acabe-se então o interesse em alcançar aquela finalidade, ou ainda é possível extinguir, terminar com essa fundação, toda vez que o prazo de sua existência findar-se. O que significa isso? Que é possível, então, criar uma fundação por prazo determinado. Seu instituidor pode, então, destinar seus bens para a criação de uma fundação que exerce aí uma finalidade lícita e não lucrativa por um período de 10 anos. Passado esses 10 anos, acaba-se então, finda-se, finaliza-se a fundação. Essa fundação, sempre que a gente estiver diante do seu fim, também haverá uma questão envolvendo a liquidação e pendências aí relativas ao seu passivo, né, todas as suas dívidas, mas aqui há uma prevalência da vontade do instituidor quando houver o fim dessa fundação. Então aqui, quando houver então o término, a destinação dos bens, toda aquela coletividade, todo aquele patrimônio que foi investido para as atividades da fundação, o instituidor ele tem plena autonomia para indicar o que ele quer fazer com aqueles bens. Ele pode determinar, que o patrimônio ele retorne para a sua propriedade, ou seja, ele volta a ter então pleno domínio daqueles imóveis, etc. Ele pode, né, se porventura ele já tiver falecido, determinar que aquela coletividade de bens ela retorne para a massa aí dos herdeiros e que depois possa haver uma partilha aí, né, para cada um dos seus herdeiros, dos seus sucessores. E é possível também que esse instituidor, ele determine aí que esses bens sejam destinados a outra instituição que tem uma finalidade igual ou semelhante à que foi desenvolvida pela fundação. Então aqui a regra geral é que predomina a manifestação de vontade do instituidor, que ele externalizou lá na escritura pública e lá no testamento. E quero chamar a atenção de vocês que com relação à extinção, o estatuto também poderá prever todas as disposições relativas à liquidação desse passivo e à destinação desses bens, mas sempre tendo como objetivo alcançar a manifestação de vontade do seu instituidor. Porém, esse instituidor da fundação, porventura, pode também não ter previsto na sua escritura pública, nem no testamento, para onde ele quer destinar esses bens. E aqui, senhores, tem uma grande pegadinha. Em caso de omissão dos bens, da destinação desses bens, cabe ao juiz indicar uma instituição que tenha finalidade igual ou similar à da fundação. Perceberam a pegadinha aqui? A gente não está falando sempre do papel do Ministério Público, que o Ministério Público ele tem uma função muito relevante na fiscalização dos atos das fundações?
Com relação à destinação dos bens, quem irá indicar não é o Ministério Público, é o juiz. Gravem isso, por favor. Façam então a leitura atenta, né, dos artigos 62 ao 69 com relação à figura da fundação, né, que é instituída aí pelo Código Civil na sua parte geral. A gente finaliza aqui o estudo dessas duas espécies de pessoa jurídica privada que estão previstas dentro da parte geral do Código Civil. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou à disposição para esclarecimentos e também para que a gente consiga avançar para uma próxima etapa da nossa disciplina. Aguardo vocês na nossa próxima aula e continuem aí esforçados e dedicados no estudo da teoria geral do direito. Um grande abraço, tchau!